sustenta todas as coisas com seu poder maravilhoso. Nome não há outro igual, não há. Ele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e o bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, extensão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder e glória. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Vem nos ajudar, vem nos consolar, Senhor, que a tua paz esteja em nós. Dá-nos teu poder pra te obedecer e crer em teu sacrifício. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Gostaria de convidar aqui à frente nosso irmão Gessé. Ele veio lá do Rio Grande do Sul para estar aqui conosco nesse sábado. Gostaria também que ele viesse com a esposa, a irmã Elaine. O irmão Gessé sempre quis compartilhar conosco, viu, irmã? Os benefícios que Deus tem colocado na vida dele aqui nessa igreja. Vocês lembram que sempre ele comentava alguma coisa que estava acontecendo na vida dele? Então hoje ele está apresentando aqui a esposa Elaine, está vendo? Elaine. Nós estamos
com apenas 5 meses que nos unimos em um matrimônio. Eu vim de Porto Alegre até Santa Cruz do Rio Pardo, onde estão os meus filhos, quer dizer, uma filha que mora lá, outros foram daqui, para participar do nosso enlace matrimonial. Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque estando aqui, os irmãos se lembram, a nossa companheira foi para o descanso e eu fiquei só. Tem uma brincadeira do meu neto, a minha esposa um dia falou para ele: eu vou me casar com você, é um que mora aqui em São Paulo. Ele falou: não, vovó, não posso casar com você, porque você já está velha, aí você morre e eu vou ficar sozinho. Aí eu falei para ela também: Elane, eu estou sozinho. Ela falou: então não está mais. Não é bom que o homem viva sozinho, né? Vou lhe dar uma adjutora, né? Uma companheira. Essa companheira está agora na sua vida. E é interessante, né, que eu estava conversando uma vez com o irmão Gessé, ele falou: eu já estou... Na época era 88, né? 88. Aí ele falou assim... Eu perguntei para ele: você está vendo o que está acontecendo no mundo aí? Com certeza Jesus está bem próximo de voltar, né? Ele falou: e eu estou no Pai, eu vou receber Jesus em vida ainda, sem passar pela experiência da morte. Deus é que sabe de todas as coisas, né? Eu tenho certeza que você também trouxe um pedido aí, um desejo no seu coração. Nós agora vamos nos ajoelhar com o irmão Gessé e ele vai fazer uma oração intercessora por nós. Vamos ajoelhar. Querido Pai que está nos altos céus, mas também se faz presente aqui, pois sentimos, Senhor, o Teu calor, a Tua presença tão real. E nós queremos Te agradecer, Senhor, por este encontro que estamos fazendo aqui, neste santo dia de sábado. Amém. Quero Te pedir Tuas bênçãos para essa querida igreja, onde tem sido um farol nessa região para pregar e apressar a volta de Cristo. Abençoe cada irmão aqui, para que seja uma testemunha fiel e que nestes últimos dias eles possam, Senhor Deus, dar o grande som da corneta anunciando a breve volta de Cristo. Quero pedir também suas bênçãos para o irmão Altemir, nosso pregador desta manhã, que teu Espírito possa tomar posse da sua mente, do seu coração, para que ele traga uma palavra de ânimo, de poder, e que nos leve de volta para os nossos lares com essa expectativa de que estamos no caminho e também, Senhor, estamos trilhando os últimos passos para o regresso de Cristo. Dá-nos a Tua bênção, a Tua graça. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em oração, encontro a Te pedir, Senhor Jesus, nos salva. Altemir, alguns dias atrás, alguns meses, né? Quase 2 meses, eu convidei o Altemir para falar aqui conosco, para nós, e ele aceitou, e desde então ele vem se preparando a cada dia, e ele vai passar um sermão para nós do medo à confiança, do medo à confiança. Deus abençoe grandemente, irmão. Amém. Primeiramente, né, eu quero agradecer ao Arnaldo pelo convite. Também agradecer toda a igreja. Feliz sábado a todos. Uma vez mais, saudamos a todos vocês com muita alegria por ter tomado a decisão de estar aqui conosco nesta manhã de sábado. Agradeço
a todos vocês, como eu falei, né, pelo apoio e consideração. Eu quero também agradecer ao Luiz Felipe por ter aceitado, né, em louvar a Deus cantando nesta manhã. Que Deus abençoe a todos grandemente. A mensagem que eu vou transmitir a vocês hoje, ela nasceu durante um período em que nós estávamos passando por um momento de muita preocupação, ansiedade e medo. Quem de nós aqui, e eu também me incluo, não ficamos paralisados, ansiosos e preocupados diante do número de pessoas que adoeceram e que já vieram a óbito em função da pandemia? Quando estávamos no pico da doença, nós atingimos 4.000 mortes diárias, só por conta da Covid. E há mais de 2 anos de pandemia, já foram infectadas no mundo todo mais de 572 milhões de pessoas. Só no Brasil, quase 34 milhões de pessoas foram infectadas. E no mundo todo, quase 7 milhões de pessoas já vieram a óbito. Porém, o que eu tenho a falar com vocês é que uma vida dominada pela ansiedade, uma vida dominada pelo medo, pode nos levar a agir de maneira que não vai nos fazer bem, ou pode até afetar pessoas com quem nós convivemos. Esse é somente um dos exemplos, mas existem outros tipos de medo, como o medo de acidente. Existe também o medo de uma doença grave, preocupação com os nossos filhos, com nossos entes queridos. São inúmeros medos que nós temos no nosso dia a dia. E diante de todas essas circunstâncias de medo e de ansiedade, se nós não nos cuidarmos, isso pode nos levar a um desequilíbrio mental, emocional, e pode até nos levar a tomar atitudes que não são benéficas à nossa saúde. Para termos mais equilíbrio emocional, precisamos levar em consideração a importância de retirar, de erradicar da nossa vida, da nossa mente, essa bagagem extra de ansiedade e de medo, que sempre atormentou a humanidade, mas que atualmente vem atormentando um número muito maior de pessoas. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, atualmente nós temos 264 milhões de pessoas que sofrem desse mal chamado de ansiedade e medo. Mas a ideia de Deus, irmãos, a intenção do Criador, era que sempre nós vivêssemos libertos do medo. Em outras palavras, o que Deus busca é que vivêssemos em paz no interior. Do primeiro ao último livro da Bíblia, nós encontramos esta ênfase. O desejo de Deus é que fôssemos, cada um de nós, repletos de paz. Uma das mais belas bênçãos da Bíblia nós encontramos nas lindas palavras escritas por Moisés. O que eu quero dizer aqui para vocês também
é que todos os versos bíblicos que eu vou mencionar estarão aqui também na tela. Vocês podem acompanhar na Bíblia ou podem acompanhar aqui na tela, que eu vou deixar todos os versos bíblicos aqui também. E essa é uma das mais belas bênçãos da Bíblia. Como eu falei, nós encontramos nessas lindas palavras de Moisés, onde ele diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Paz, irmãos. Paz é o antídoto do medo. Se queremos vencer o medo, tirar o medo de nossa vida, nós temos que viver a experiência de paz. E o próprio Jesus, ele apresenta para todos aqueles que decidem segui-lo. Jesus diz o seguinte: Jesus diz: deixo-lhes a paz a vocês, a minha paz lhes dou. E Jesus continua dizendo: não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Nós percebemos aqui que Cristo diz que Ele deixou a paz conosco. Ele diz: não tenham medo. Portanto, de acordo com o que Cristo diz aqui, a melhor maneira de vencer o medo é viver a experiência de paz. A paz que Ele coloca à disposição de cada um de nós. E de maneira bem semelhante, o apóstolo Paulo também aborda esse assunto. Esse assunto que é crucial para nós, seres humanos. Ouçam com atenção. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Percebemos também aqui nestes versos um conselho de Deus: não andem ansiosos. Mas como? Como não andar ansioso? Coloque paz, que a paz de Deus guarde o nosso coração. Esse é o conselho de Deus para nós. Na realidade, medo é a principal barreira para a paz interior. O medo, ele nos debilita. Não importa o quanto nós conseguimos organizar a nossa agenda para administrar o nosso tempo. Não importa o quanto de dinheiro nós temos no banco depositado. Quando o medo nos cerca, é quase impossível, eu posso até dizer que é impossível viver uma vida de paz, sem ansiedade e sem medo. E por falar em medo, enquanto eu estava preparando esse sermão, eu fiz uma pesquisa na internet. E eu entrei no site SIAH, é S-I-A-H. É uma clínica em São Paulo que cuida de transtornos de fobia. E lá tem as 10 maiores fobias que atingem o ser humano.
E quando eu falo fobia, é um medo exagerado. Todos nós sentimos medo, mas há pessoas que têm medo exagerado, que até impede que elas façam algumas atividades do dia a dia. Então, vamos lá. E eu fiz em ordem decrescente. Medo de viajar de avião. Não é muito difícil quando a gente entra no avião e vê pessoas orando ou segurando na poltrona com medo. Normalmente, as pessoas que têm esse medo, elas já apresentam os sintomas do medo horas antes do voo. Antes do voo, ela já está com medo. Número 9. Medo da morte e de tudo relacionado à morte. Caixão, cemitérios. Medo número 8. É o medo de dentista, medo de sangue e tudo que seja relacionado a sangue. Seringas, né? Medo número 7. É o medo de falar em público. Muitas pessoas sentem frio na barriga e essa situação pode levar até o aumento da pressão arterial. Medo número 6 é o medo de altura. Quem não tem medo de altura, né? Às vezes, quando a gente vai num prédio muito alto, só de olhar já dá aflição, né? Quinto medo é o medo de escuro. Geralmente as crianças têm mais medo do escuro. E à medida que nós vamos crescendo, a gente vai diminuindo esse medo. Medo número 4 é o medo de cobras, de cães, medo de animais em geral. Geralmente o medo de animais é mais comum em mulheres do que em homens. Medo número 3 é o medo de aranha. Pessoas, simplesmente, se elas forem tocadas por uma aranha, é capaz de um descontrole e uma crise de pânico. Medo de aranha, de baratas, né? Medo número 2 é o medo causado por locais de difícil de escapar. E é até um nome que eu nem conhecia. O nome desse medo é agorafobia. Agorafobia. Até um ônibus lotado pode ser um ambiente insuportável para quem sofre desse medo. Os sintomas são ansiedade, taquicardia e até síndrome do pânico. Primeiro medo é o medo de lugares fechados, tipo elevadores. Esse medo é o mais conhecido, né? É chamado de claustrofobia. Os sintomas são sudorese, boca seca e aumento dos batimentos cardíacos. E não importa onde, irmãos, não importa o lugar, em qualquer cidade do mundo, seja São Paulo, Nova York, Japão, milhões e milhões de pessoas vivem como prisioneiras do medo. Há algum tempo atrás, não sei se algum dos irmãos vão lembrar, na escola sabatina, quando nós estávamos estudando o livro de Isaías, contou-se a história de um soldado japonês. Lá na lição, essa história tinha uma outra abordagem, mas ela se encaixa perfeitamente nessa mensagem que eu quero passar. E a história é a seguinte: em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, um japonês chamado Soichi Yokoi, eu consegui uma foto dele na internet. Ele estava lá na ilha de Guam,
E ele fugiu da guerra e se escondeu na floresta, se escondeu nesta caverna. E a guerra acabou e ele não sabia que a guerra tinha acabado. E ele ficou ali nessa caverna, escondido, com medo da guerra. E enquanto esse soldado estava ali escondido nessa floresta, eis que aviões americanos soltaram panfletos avisando que a guerra tinha acabado. Ele leu aqueles panfletos, mas ele, por medo, ele não acreditou que a guerra havia acabado. E ele viveu ali nessa caverna, com medo das coisas que ele obtinha na floresta, por 27 anos. Imagine, desde 1945 até 1972. A guerra acabou em 1945 e ele viveu nesta caverna até 1972. Por 27 anos ele esteve ali com medo e imaginando que ainda estava em guerra. Após esse período, um grupo de caçadores, é esse momento aí, onde os caçadores localizaram ele e disseram para ele que realmente a guerra havia acabado. Esse soldado, ele não sabia que a guerra havia acabado há 27 anos. Que desperdício! Ele passou 27 anos como prisioneiro do medo, fugindo de algo que não mais era real. E essa experiência não é muito diferente da nossa. A experiência dele não é diferente da nossa. Porque lá fora, eu espero que não aqui dentro, existem milhares de pessoas que, como este homem, vivem fugindo, vivem se escondendo em florestas urbanas, como São Paulo, buscando abrigo nas cavernas dessa cidade. E o pior é que as pessoas, elas mesmas, fecham a porta, fugindo da realidade, tentando encontrar uma solução para a sua ansiedade, tentando buscar uma solução para o seu medo. Na realidade, todos nós temos medo. E você? Você tem medo do quê? Do que você tem medo? Irmãos, viver dominados pelo medo significa viver sem sentir paz. Viver sem ter paz no coração. E eu gostaria de abrir aqui um parênteses para falar de dois tipos de medo. Existe o medo construtivo. Sabia que existe um medo que é um medo positivo? É o medo que nos ajuda a sobreviver. Esse tipo de medo construtivo, ele nos adverte dos perigos do dia a dia. Por exemplo, eu não coloco a mão no fogo. Por quê? Porque vai me queimar. É um tipo de medo construtivo. Porque eu sei que vai doer e vai me queimar. Ajuda também, por exemplo, a gente colocar o cinto de segurança. É um tipo de medo que nos protege, nos ajuda a lidar com a realidade do dia. E existe o medo, então o medo construtivo, né? É um medo que nos ajuda a sobreviver, ele nos ensina a respeitar os limites da vida humana, nos adverte dos perigos reais do dia a dia e nos ajuda a lidar com a realidade, né? E existe agora o medo destrutivo. Esse é o medo que a gente deve evitar.
É o medo que nos paralisa, o medo que não permite que façamos aquilo que devemos fazer. É o medo exagerado que traz para nós angústia e preocupação. Na história humana, dentro do contexto que vivemos, ela é repleta de pessoas que tiveram que dizer não para esse medo. Esse medo que paralisa. Imagine agora comigo os cofundadores da nossa igreja, Ellen e Tiago White. Imagine eles com receio de apresentar suas ideias ao mundo e falar das verdades bíblicas. Imaginem este casal se eles fossem mais preocupados com o próprio conforto. Eu estava estudando sobre o importante papel de Ellen White na Igreja Adventista. E lá diz que quando ela se casou com o Tiago White, em dezembro de 1844, eles partilharam de uma vida de privações e de lutas, enquanto a Igreja Adventista ia tomando forma. Esse casal, eles não permitiram, irmãos, que o medo tomasse conta de suas vidas e impedisse também que a Igreja Adventista fosse formada. Eles não permitiram que o medo impedisse o que era um grande sonho de Deus. Hoje, a Igreja Adventista, ela está presente em 212 países, prega a palavra de Deus em mais de 516 idiomas e dialetos, sendo ainda que a Igreja Adventista age por diversos meios, escolas, universidades, hospitais, clínicas, programas e canais de televisão, abrigos, orfanatos, asilos, fábricas de alimentos naturais, editoras de livros no mundo todo, bem como uma proeminente organização de ajuda humanitária chamada ADRA. Imagine se esse casal fosse dominado pelo medo. Então, existe o medo construtivo e também existe o medo destrutivo, o medo que nós devemos evitar. E por sinal, vocês sabem qual é a instrução de Deus que mais se repete na Bíblia? Qual é a instrução de Deus que mais se repete na Bíblia? Não temas. Muitos imaginam que seja a orientação que precisamos ser mais amorosos. Outros imaginam que seja o conselho sobre a humanidade. Outros imaginam que é sobre a integridade, sobre a honestidade. Embora todos esses temas que eu mencionei sejam cruciais para a nossa vida e sejam parte central da Bíblia, esses temas não é o que mais se repete na Bíblia. O que mais se repete na Bíblia, a ordem divina que mais se repete na Bíblia é: não temas. São 366, pasmo, são 366 promessas na Bíblia onde diz: não tenha medo, seja forte, seja corajoso, você pode confiar em mim, não temas. No Antigo Testamento,
Mais precisamente no livro de Salmos, nós encontramos um texto maravilhoso que diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E por que será que Deus faz questão de repetidas vezes nos ensinar a importância de viver uma vida sem medo? Por que será? Porque há um alto custo, irmãos, de vivermos com medo. O medo, ele traz consequências terríveis em pelo menos 4 áreas da nossa vida. Consequências de uma vida dominada pelo medo. O medo, ele faz com que nosso potencial fique limitado. O medo, ele faz com que nossa alegria seja reduzida. O medo também, ele destrói os nossos relacionamentos. E o medo também faz com que nossa ansiedade aumente. E eu vou trazer aqui versos bíblicos que exemplificam todos esses medos que eu acabei de falar. A primeira consequência de viver uma vida dominada pelo medo é que nós não crescemos. Nós ficamos paralisados. Nos leva a perder oportunidades que a vida nos oferece. O medo faz com que não sejamos aquilo que Deus sonha de nós. Tem uma experiência interessantíssima na Bíblia, que fala sobre os apóstolos, os discípulos de Cristo, logo após a morte de Cristo. E o texto bíblico diz o seguinte: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Os discípulos se trancaram dentro de casa pelo medo. O texto é bem claro. Eles tinham uma missão tremenda de pregar o Evangelho, de anunciar a boa nova de amor e paz ao mundo, mas eles estavam trancados por